Nessa aula a gente vai falar sobre os cabeçalhos da nossa página HTML, ou seja, os headings, que vão do H1 até o H6. Se você já estudou qualquer trechinho do HTML, provavelmente você já viu H1, H2, H3, H4, H5, H6. Se você nunca viu isso, você vai ver isso agora e você vai entender o porquê que é importante que a gente estruture o nosso HTML de maneira correta. Sempre lembrando isso, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist e o link da playlist do curso completo gratuito está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá então agora ver o nosso vídeo e para que a gente vai utilizar cabeçalhos na nossa página. Eu vou usar parágrafo também só para te exemplificar uma coisa aqui. Então, a primeira tag que eu tenho de heading é H1, tá? Essa é uma das tags mais importantes do seu documento. Então, isso aqui, ó, é vou colocar meu título. Por exemplo, como se fosse um título da página. E você vê que o navegador já traz um estilo padrão aqui para essa heading. Então, ele já vem aqui, ó, se eu clicar nessa mãozinha aqui e selecionar meu heading, você vai ver que já tem um estilo padrão. Geralmente a gente reseta esse estilo para configurar do jeito que a gente quiser, posteriormente no CSS. Mas esse é o estilo padrão que vem no navegador. E o que acontece aqui? Para que eu vou utilizar isso aqui? Essas tags de heading são as tags mais importantes do seu cabeçalho, principalmente em termos de SEO, de busca, por exemplo, buscadores como Google, Bing, por exemplo, vão escanear seu documento e os headings, os cabeçalhos do seu documento, para entender do que é o seu conteúdo. Não é só isso, é óbvio, mas eles vão usar os headings para entender a estrutura do seu documento. E se você não utilizar headings corretamente, pode ser que você tenha algum documento com a estrutura incorreta ou sem semântica, por exemplo. A gente tem headings aqui de H1 até H6. Deixa eu duplicar isso aqui para você, ó. Só para você ver a diferença deles aqui, ó. Então tem o H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E aí, sendo que o H1 é o cabeçalho mais importante, o H2 é um pouco menos importante que o H1 e assim por diante, sendo que o H6 é o menos importante. Você vê isso pelo tamanho dos cabeçalhos aqui. Então esse é o H1, H2, H3, H4, H5 e H6, beleza? E o que isso aqui faz? O que tem a ver eu utilizar, por exemplo? Eu poderia utilizar o CSS para deixar, por exemplo, só para... Eu tenho um atributo aqui, só para você ver aqui, depois a gente fala desse atributo, mas eu posso colocar aqui um font size de, sei lá, 50 pixels para esse H6 e aí o H6 fica maior do que o H1. Então, uma coisa que eu quero que você já entenda agora de cara é semântica do HTML. Semântica quer dizer que o seu documento está bem estruturado, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitas coisas que vão ler o seu documento HTML podem não ser visuais assim dessa maneira. Então, por exemplo, se eu pego um leitor de tela para deficiente visual, por exemplo, ele não vai ver isso aqui. Então, não faz a mínima diferença o tamanho do título aqui. O que faz a diferença é a semântica. Por exemplo, esse H1, ele indica que eu estou entrando numa seção, aqui no caso, e que essa seção tem um conteúdo referente a isso aqui. E daí, dentro do H1, dentro do conteúdo que tem o H1, eu tenho um H2 para referenciar um subtítulo. Se eu tiver um subtítulo para referenciar alguma coisa dentro do conteúdo que está dentro do H2, eu posso colocar um H3. Se eu tiver um outro conteúdo, eu posso colocar um H4, H5, H6. Provavelmente você não vai chegar a ter um H6, a não ser que você tenha um documento muito hierárquico, né? No caso, que você tenha que ter um artigo, que vai ter um H1. Aí dentro do artigo você vai ter vários subtítulos, que são os H2. Dentro de cada H2 você pode ter H3. Dentro de cada H3 você pode ter H4 e assim por diante. Beleza? Então, basicamente, eu te falei que eu iria utilizar P. Deixa eu só te mostrar aqui. Eu vou colocar um
Loren. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. E daí, depois do meu título, eu já especifiquei alguma coisa, eu quero colocar um subtítulo. Vem esse subtítulo e daí eu posso repetir, por exemplo, subtítulos, vários subtítulos aqui, ó. É um título enorme, principal na página, um texto, eu tô falando de texto aqui porque a gente não viu outras coisas, mas pode ser qualquer coisa. Depois eu vou te mostrar um exemplo ali. Aqui vem o meu H2, meu subtítulo, aqui vem o meu H2, outro subtítulo. E aí, imagina nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Imagina nessa estrutura aqui, ó. E suponha que nesse trecho aqui, seguindo a semântica, a lógica, nesse trecho aqui, esse subtítulo próximo fosse um subtítulo que fosse referente a isso aqui, um subtítulo disso aqui. Aí sim eu usaria o H3 e daí eu poderia colocar o meu texto aqui, no caso, beleza? E aí eu posso colocar vários H3, significando que nesse caso aqui, eu tô dentro ainda dessa seção desse H2. Depois a gente vai ver umas tags também que são feitas para criar seções, para criar artigos, para criar o conteúdo principal do seu site. A gente vai ver isso posteriormente. Mas suponha que ó, tem um H2, então esse subtítulo, que é um H3, é referente a isso aqui, é um subtítulo disso daqui, beleza? E aí o H4 é um subtítulo desse aqui e assim por diante, até chegar no menos importante, que seria o H6 ali. Por isso que eu te falei que às vezes você nunca chega, você usa H2, H3, H1, H2, H3, talvez um H4 no máximo ali, beleza? Te falei que eu ia te mostrar um exemplo, né? Então, só para resumir, isso aqui são headings, são cabeçalhos e os buscadores e os leitores de tela vão ler isso aqui para entender como é que é a estrutura do seu documento. Então, hierarquicamente, você está, entre aspas, colocando um como subtítulo do outro, certo? Basicamente isso que eu estou te explicando aqui. Se você entrar em qualquer site, deixa eu pegar um site aqui, Dev2, por exemplo, você vai ver que você vai ter algum H1 em algum lugar. Deixa eu olhar aqui, ó, onde que tá. Deixa eu ver esse título aqui, o que que é. Se eu inspecionar esse aqui, ó, você vê que, ó, é um H2, tá vendo? Tem uma tag A dentro do H2, a gente vai ver isso posteriormente, mas é um H2 que a gente já viu esse atributo class, que tem uma classe aqui, e essa classe tem alguns estilos. Beleza? Então, isso é um H2. Provavelmente tem um H1 em algum lugar da página aqui, um pouco para cima aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. H1... vou dar um Ctrl U aqui, que é melhor. Ctrl U, vou dar um Ctrl F, H1. E aí, ó, achei outra coisa. Deixa eu colocar a tag. H1. Beleza, então aqui, ó, tá o nosso H1, ó. O H1, ó, tem uma classe também e tem um outro negócio aqui que chama área label aqui no caso. Isso aqui é referente à acessibilidade no caso aqui, tá? De pessoas que têm alguma deficiência, que não conseguem ver, o leitor de tela vai ler isso aqui para eles, beleza? Então isso aqui é referente a isso que eu te falei. Mas vamos esquecer isso aqui, a gente tem um H1 na página. Vamos ver se a gente tem outro, ó. Tem outro em algum lugar, ó. Então tem um outro, ó, login to continue aqui, ó, também. Então, se a gente voltar aqui, a gente consegue achar esses elementos, ó. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Tem algum lugar com login to continue. Mas só para você entender, ó, você vê que um H1 tá aqui, no caso, ó, que é esse posts, e ele é hierarquicamente elevado, ou seja, ele tá no topo aqui desses outros H2 aqui, que estão aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que esses aqui são todos H2 e aqui a gente tem um H1. E você vê que o H1 tem o tamanho menor do que os H2 aqui nesse caso. Por quê? Para um buscador ou para um leitor de tela, isso aqui tá certo hierarquicamente. Você vê um H1 primeiro e depois um H2. E se tivesse mais subtítulos aqui dentro, não sei se vai ter, eu nem vou pesquisar, porque senão a gente vai demorar muito. A gente teria H3, H4, H5, um dentro do outro, beleza? Então é basicamente isso daqui. E uma coisa interessante, como o H1 é muito importante para os buscadores, quando você tem um post assim, ó, dessa maneira, ó, aqui ele está sendo referenciado como H2, porque eu tenho vários posts aqui dentro, você está vendo? Mas se eu entrar aqui dentro, provavelmente esse título vai ser um H1 na página que eu entrar. Então esse título aqui, ó, agora é o mais importante da página. Se eu observar isso aqui, ó,
ele é um H1. Então, ele é o mais importante da página neste momento aqui. Em teoria, eu acho que isso aqui já é parte que é escrita por quem escreveu o post aqui, né? Mas, em teoria, esse aqui deveria ser um H2, também é um H1, mas era para ser um H2. E aí, daqui para baixo, ó, todos vão ser H2, ó. H2, tá vendo? Por quê? Porque são, entre aspas, subtítulos daquele título que a gente tem lá em cima. Então, é basicamente isso que é a semântica, entendeu? A gente coloca o cabeçalho H1 no lugar do H1 para ser o mais importante da página, o H2 como subtítulo desse H1, e aí o H3, o H4, nossa, 5 e até o 6, que é o menos importante, como eu te falei, geralmente eu não me lembro de ter usado algum H6 na vida, mas você não chega a ter um H6, beleza? Então isso aqui são basicamente títulos, e como eu te falei, isso não é usado só para texto, você viu ali no Dev2, acabei esquecendo de te mostrar, que isso aqui está sendo usado como cabeçalho de um artigo aqui no caso, apesar de ser um texto, é óbvio, né? Mas se você entrar, por exemplo, na Amazon, por exemplo, eu não sei, eu não testei isso não, mas se você entrar na Amazon, provavelmente o título dos produtos vai ser também. Deixa eu entrar em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui na Amazon. Deixa eu entrar em ofertas do dia só pra gente ver. E vamos ver o que é o título do produto. Não tem nome? Aqui. Então vamos ver o que é esse título desse produto aqui na Amazon. Só pra gente tirar essa conclusão. Porque você pode usar em títulos de produtos, enfim. Pode ser qualquer coisa. Aqui, ó, na verdade, ó, eles estão usando o spam, mas o que tem aqui de fora? Um link e uma div aqui. Então aqui não vai ter cabeçalho aqui no caso, ó, para o produto aqui. Ó. Assim, pelo menos olhando rápido assim, ó, eu colocaria aqui um H3, um H4, por exemplo. Aqui na página a gente pode colocar, ó, aqui na página ó, poderia ser um H2 ou H1, dependendo da página. Ó, aqui vai ser H1, tá vendo? Então aqui é um H1. Daí tem um outro, deve ser por isso que eles não estão usando. Esse aqui deve ser um outro H alguma coisa, não é, então vamos ver esse aqui, H5, tá vendo? Só que tá muito assim, fora de hierarquia aqui no caso, né? Mas como eu te falei, não precisa ser somente para textos. Um texto desse aqui, ó, que tá falando, por exemplo, o nome de um produto, é muito importante, eu prefiro colocar esse aqui como um heading. Entendeu? Então, a maioria, como o caso do Dev2 aqui, você vai utilizar para descrever. Eu não sei se tem uma outra loja que a gente poderia checar, só para me confirmar isso aqui. Vamos ver Mercado Livre. Só para eu te confirmar que você geralmente também usa isso como produto. Vou clicar numa categoria aqui qualquer e vamos ver essa Toyota aqui, se tem algum H, alguma... Aqui, ó, isso justamente o que eu te falei, é um H3, tá vendo? Ó, que tem aqui, ó. Por quê? Porque é muito importante, esses cabeçalhos são muito importantes, porque é a maneira que a gente usa com o olho para escanear a página, para o buscador, o crawler do buscador vai buscar esses títulos também, e para quem é deficiente visual, o leitor vai ler esses títulos para a pessoa. Então, isso que significa ter um HTML semântico, beleza? Tem mais coisas que a gente vai ver posteriormente, mas eu queria te falar isso aqui. Eu separei uma aula só para falar desses cabeçalhos aqui, porque eles são bastante importantes, tá? Então, vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima.